hoje iremos te contar algumas situações em que o BTS protegeu uns aos outros de pessoas mal intencionadas. Bora lá? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele super like. Quando nós dizemos que o BTS é como uma família, não estamos brincando. Além dos 7 anos de carreira que eles têm juntos, eles também têm na bagagem um tempo que passaram todos juntos treinando, se conhecendo e aceitando um ao outro como parte do time, antes de se tornarem o fenômeno que eles são hoje em dia. Várias vezes eles também já comentaram que eles passam mais tempo um com o outro do que com a própria família, e na verdade eles acabaram passando a ser como irmãos. Graças a essa relação especial do BTS, podemos presenciar a felicidade deles quando algo de bom acontece para algum deles, e também como eles gostam de se apoiar. Porém, de vez em quando aparece algum hater ou pessoa mal intencionada no caminho deles. E se eles acharem que essa pessoa pode prejudicar os seus queridos membros, eles não medem esforços para proteger um ao outro. E hoje iremos contar algumas das maiores situações em que isso aconteceu. Começando pela vez que o V protegeu os membros dos próprios ARMYs. Não é novidade pra ninguém que o V odeia pessoas que desfazem de algum membro. E ele sempre está afirmando: o BTS é feito de 7. Essa determinação dele em proteger seus amigos fez com que um dia, quando a plataforma que eles usam para conversar com os fãs, o Weverse, começou a lotar de edições que faziam graça com a aparência dos meninos. Diferente das edições fofas de sempre, naquele tempo muitas pessoas estavam postando montagens que poderiam ofender os meninos. Eu vi que sempre foi muito ativo no Weverse, percebeu o que estava acontecendo e rapidamente tomou uma atitude contra isso. Ele comentou o seguinte em uma postagem que o ARMY teria colocado uma foto zoada do J-Hope. Por favor, proteja nossos Ryongs. A partir de agora, eu não irei escrever comentários para a ARMY que postarem fotos desse jeito. Isso realmente foi para as pessoas que acham que estão na internet e podem sair postando o que quiserem. Ou então aquelas que fazem edições como brincadeiras. O Vi discorda totalmente disso e acha bem ofensivo algumas montagens. Até porque ninguém gosta de ter uma foto zoada sua compartilhada por aí, né? E uma vez, os meninos disseram que o J-Hope fica realmente assustador quando está irritado. E para nós que sempre vemos o J-Hope agitado, muito alegre, com um sorriso no rosto, é difícil de imaginar. Porém, depois de ver essa situação, você vai conseguir imaginar isso muito bem. Em 2014, o BTS participou de um reality em Los Angeles. E nesse reality em questão, eles realizaram várias missões. E uma delas foi uma batalha de dança. E isso deveria ser motivo de felicidade pro J-Hope, até porque você não consegue pensar no J-Hope sem lembrar de dança, não é mesmo? Porém, um dos participantes que foi batalhar com eles foi bem arrogante e tornou tudo muito estressante para eles. Enquanto ele estava fazendo isso com o J-Hope, ele ainda conseguiu lidar, mas quando os outros membros tiveram que batalhar com ele, o J-Hope já demonstrava que não estava gostando nada disso. Quando foi a vez do Jimin, o dançarino resolveu dar um empurrão durante a dança. E se uma encarada matasse, esse moço já não estaria mais aqui para contar a história. Depois, nos bastidores, o J-Hope comentou sobre esse momento, dizendo que o sangue dele estava começando a ferver. O J-Hope realmente nem precisava comentar, só de ver a reação dele dava pra ver que ele estava muito irritado. Na verdade, nesse episódio podemos ver como os meninos se irritam quando outras pessoas tentam desrespeitá-los. Esse dançarino em questão teve muitos momentos que provocou os membros enquanto batalhava contra eles. E o Jimin começou a se irritar pouco a pouco, dizendo que na verdade o Namjoon e o Jin poderia ter sim ganhado dele. Depois ele até pediu para batalhar contra esse mesmo dançarino, talvez para vingar seus queridos membros. Na hora em que ele pisou no campo de batalha, ele já chegou dizendo que o dançarino tinha que escutar a música, e que isso era o básico, meio que dando uma indireta de que ele não era tão bom assim. E nós sabemos que o Jimin não é de falar assim, mas ao ver o dançarino desrespeitando seus amigos, o sangue dele ferveu. Para a situação seguinte, nós iremos falar sobre aeroportos. Eles podem ser um lugar realmente perigoso e incômodo para os meninos, e por isso mesmo eles acabam dando mais atenção um para o outro. Um exemplo disso foi quando o Jin tinha feito uma cirurgia para colocar lentes intraoculares nos olhos. Ele não podia receber luzes muito fortes como flashes em sua vista, e com as câmeras do aeroporto, o que mais tinha por lá era isso. Por essa razão, durante o caminho que eles fizeram dentro do aeroporto, o Vi ficou cobrindo os olhos do Jin para protegê-lo. E mais um exemplo de proteção dos meninos nos aeroportos é o Jungkook fazendo de tudo para que os membros não se machuquem. Como podemos ver aqui, ele agindo como se fosse um segurança do Jimin e do Vi.
E para encerrar, vamos com essa aqui. Como sabemos, durante as entrevistas que os meninos fazem nos Estados Unidos, geralmente o Namjoon toma a iniciativa de ajudar os meninos traduzindo do inglês para o coreano e vice-versa. Porém, como eles ficaram muito famosos, a quantidade de entrevistas que eles são solicitados para dar ficou imensa. Então, em uma dessas entrevistas, a produção achou melhor ter um tradutor para facilitar o diálogo. Porém, aparentemente, o tradutor escolhido não estava muito afim de fazer o trabalho. Mesmo ele estando ali para fazer as traduções, quando os outros membros respondiam em coreano, ele acabava deixando isso para o Namjoon. O J-Hope, que havia percebido a situação, parecia incomodado. Quando ele percebeu que o Namjoon já estava com a mente tão cheia de coisa que não conseguia mais traduzir, ele tirou o microfone do Namjoon, pois assim o tradutor teria que fazer o trabalho sozinho. É aquela velha história, se você é pago pra fazer, faça o seu trabalho. Se o Namjoon estivesse querendo ajudar, mas ele estava querendo realmente é que os membros tivessem as respostas traduzidas. Então, vendo isso tudo, não tem dúvidas de que os meninos fazem de tudo para proteger um ao outro. Afinal, eles são a família um do outro. E qual foi a sua história favorita, Army? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele super like. Obrigada por assistir. Até a próxima. Bye, bye!